Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais uma vez estarmos meditando na palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos dar, nos direcionando, que o Senhor possa estar nos dando hoje uma nova perspectiva, pois a cada dia a palavra do Senhor ela é nova, ela não envelhece. Por isso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro mais vendido no mundo desde que se existiu a Bíblia é o livro mais procurado, é o mais conhecido, o mais completo. Então, o Senhor hoje vem nos dar esse direcionamento através da palavra dele, porque ele nos ama. E ele disse que nós devemos amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para que nós alcancemos nele a graça, pois o Senhor de graça nos deu esta soberania de merecermos, não, merecendo não, Ele nos deu a graça de encontrar na palavra dele o caminho da verdade, o caminho que nos leva à salvação, o caminho que traz uma direção para algo que está no coração de Deus, preparado para cada um de nós. O Senhor, nesta manhã, vem nos falar de termos um coração doador, de sermos pessoas melhores a cada momento, a cada dia, para que possamos ouvir a voz dele e entender o chamado dele para cada um de nós. A palavra do Senhor vem dizer que, em meio ao caos, em meio a uma multidão, nós temos que escolher se queremos vivenciar o milagre ou se queremos nos esconder egoístamente, sem entender que aquela situação pode ser algo sobrenatural ali. Hoje nós vamos falar de uma passagem que está em João 6, o 9 e o 10. E essa passagem vem falar de um milagre que o Senhor Jesus fez. E esse milagre, por que esse milagre fala de um coração doador? Ali precisou alguém ter essa disponibilidade de abrir mão do pouco que tinha para ver o que Jesus ia fazer. O porquê eu estou falando isso? Olha o que diz na palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Aos olhos humanos, como diz os discípulos, né? Porque a primeira coisa que os discípulos foi manda esse povo embora. Não tem condição de sustentar, de trazer algo para tanta gente comer, não nessa distância. Então o Senhor Jesus falou: não despede esse povo com fome, mas o que temos? E no meio daquela multidão havia uma pessoa ali, preparada. Por que ela estava preparada? Sua mãe, sempre cuidadosa, preparou com zelo algo para ele carregar. E ali ele olhou e disse: é a minha oportunidade de oferecer o pouco que eu tenho. Quantas das vezes nós temos, às vezes nem é tão pouco, e podemos estender a mão e ajudar alguém, mas preferimos reter. Quando retemos o que o Senhor coloca nas nossas mãos e deixamos de abençoar alguém, ajudar alguém, nós fechamos todas as portas de bênçãos para a nossa vida. Porque com isso trazemos para nós a avareza. E por que eu estou falando isso? O que era aqueles 5 pães para 5.000 homens, fora crianças, mulheres que tinha ali? Mas ele entendeu que
o coração dele é que importava. Na verdade, este milagre começa quando esse menino, na Bíblia diz menino, aqui está escrito rapaz, vamos dizer, né? Disse ali, eu tenho um pouquinho aqui. Talvez daria para alimentar algumas meia dúzia de crianças, mas ele queria se sentir útil. E quando ele oferece de bom grado o que ele tem, quando Jesus pergunta, ali começa o milagre. Por quê? Isso tem que estar no nosso coração. O milagre só acontece quando nós realmente cremos e confiamos em Deus. O que era aquilo ali? Nada. Para ele, era só o lanche dele. Era só um lanchinho para ele ir até onde Jesus estava e depois voltar sem passar mal no caminho com fome. Mas ele quis dividir. E como é bom, como é maravilhoso dividir o pouco que temos. A multiplicação começou ali. Aquele gesto já era uma multiplicação. Ali ele estava multiplicando generosidade, ele estava multiplicando o amor ao próximo, ele estava multiplicando a gratidão, ele estava multiplicando todas as áreas da vida dele. Ele mostrou, ou melhor, ele disse ali com aquele gesto, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu quero doar. Eu quero me entregar. Mas você vai morrer. Vamos analisar para o lado bruto. E você pode até morrer no caminho aí com fome, passar mal e não ter ninguém para te socorrer. Ele não pensou nisso. Sabe por quê? Porque o coração dele queimava pelo desejo de estender a mão ao próximo. Quantas das vezes nós deixamos de ser abençoados por conta disso. Vejo pessoas tão simples doando o seu melhor. Vejo pessoas com tão pouco fazendo para o próximo o que alguém que às vezes tem para jogar fora. Joga fora, mas não abençoa ninguém. Eu quero entender o que tem no coração de uma pessoa que faz isso, mas eu não posso entender também. É só o Senhor que conhece o coração do homem. Mas eu quero ter a certeza de que eu também sempre quero fazer o melhor. Eu quero sempre doar para que o inimigo não venha entrar no meu coração com avareza. Porque eu acho que a pior coisa que tem para um ser humano é a avareza. O que eu posso te oferecer? Mesmo que seja um abraço. Talvez esse abraço seja curador. Talvez esse sorriso, esse bom dia seja excelente. Seja transformador, seja a cura de alguém. O povo, quando estava no deserto, murmurou, reclamou, mas esqueceu dessa gratidão. Porque lá no deserto, a Bíblia diz que o povo foi sustentado, que as suas vestes, não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Falta nenhuma tiveram. E mesmo assim, isso durante 4 dias, 2 dias, não, isso durante 40 anos. E mesmo assim esse povo resmungou, murmurou. Mas sempre tem alguém com o coração, né, voltado ao Senhor. Sempre tem alguém disposto a praticar essa generosidade, esse coração doador, ter esta excelência do que Deus deu para nós. Sempre vai haver alguém que faz
o melhor. E ali o Senhor, Ele usa de benevolência com aquele povo. Assim como Ele fez essa multiplicação dos pães, Jesus, Ele traz para nós entender esta passagem que generosidade vivencia milagre. A multiplicação aconteceu, né? Na generosidade desse rapaz. O Senhor só deu graças, Pai. É tudo que temos? Não, ele disse, o Pai, olha o coração desse menino, olha o que tem aqui, Pai. Quero eu conjecturar com o meu coração pequeno, limitado, com a minha mente que, apesar de saber a grandiosidade do meu Deus, mas limitado, quero eu conjecturar aqui e imaginar a alegria do Senhor em ver esse gesto. E o que Ele fez depois para a vida desse rapaz. O que Ele fez, Ele mudou. Eu quero, na Bíblia não diz, mas eu tenho certeza dentro do meu coração que a transformação que o Senhor fez na vida desse moço deve ser algo assim, foi algo, né, sobrenatural. O meu coração alegra em pensar, imagina se eu tivesse escrito aqui o que o Senhor fez na vida desse rapaz. A multiplicação que o Senhor fez na vida dele, sentimental, emocional, familiar, sabe? Financeira, tudo. Ei, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje procuram entender o porquê de estender a mão para um mendigo e dar a ele um pão para comer. As pessoas hoje questionam e ainda por cima dizem, eu não vou ajudar não, vai usar droga. Ei, nós não estamos aqui para julgar. Faça o que Deus colocou no seu coração para fazer. Deixe que cada um pague o bem ou o mal que faz. Estenda a mão, independente de para quem seja. Porque se formos colocar na balança, nós não merecemos nem o que ganhamos, mesmo trabalhando duramente para receber. Nós somos um ser criado por Deus, sim, a coroa da criação, mas somos tão miseráveis que temos que agradecer a Deus todo momento pelo que Ele faz, da maneira que Ele faz, pois Ele é e sempre será a nossa força em todos os momentos. O Senhor, Ele nos mostra que o doar, o cuidar do necessitado, do doente, da viúva, do órfão, é algo tão transformador que não é só a bênção que voltará para a nossa vida, mas é a libertação que aquilo ali traz, é a paz. Eu tenho plena convicção do que eu vou falar aqui agora. Quando nós podemos doar algo ou estender a mão para alguém, para ajudar alguém, de qualquer maneira, seja em qualquer situação, é tão gratificante que o dinheiro não pode comprar. É tão maravilhoso poder servir que, em meio a tribulação, a tudo isso, quando você consegue estender a mão para alguém, para ajudar, a excelência do amor de Deus toma conta da gente e é algo tão gostoso que eu duvido que alguém não sinta isso. Dar um presente para alguém, ver o sorriso de alguém, ver a gratidão de alguém, ver a alegria de alguém, aquilo
reflete na gente de uma forma tão gostosa, tão maravilhosa. E é por isso que quando Jesus faz essa multiplicação dos pães aqui, as pessoas só querem olhar a excelência da multiplicação. Ei, Jesus chama a atenção em frente a uma multidão para a vida de alguém que ele queria mudar. Ele queria chamar a atenção e dizer: esse menino tem tão pouco. E eu creio que aqui tem pessoas com muito mais. E nem sequer se manifestaram. Como assim? Eles estavam ali, ninguém tinha o que comer, mas tinha. Tinha como buscar. Tinha como oferecer, olha, eu posso fazer isso, eu posso doar isso, eu posso doar aquilo. E nós vamos fazer aqui um banquete. Não. Somente esse menino se prontificou. E ali Jesus fala para aquela multidão assim, ó, aqui está a excelência. O meu Pai vai fazer o resto. Jesus também mostra que em meio àquele gesto é que ele faz. Ei, aquele menino não ficou parado. E alguém chegou lá e falou, olha aqui, ó, esse rapaz tem. Não. Aquele menino teve a atitude de oferecer o pouco que ele tinha para ajudar. E ali a vida dele foi transformada. Por quê? Quem fala isso? A Bíblia não fala. Ei, quem tem conexão com Deus entende o que Jesus fez aqui nesta multiplicação. Jesus não ia simplesmente fazer essa multiplicação e mostrar para nós isso, a excelência dele, mas o que ele fez na vida desse rapaz. Eu posso crer que se a Bíblia fosse contar, ia falar que era barganha. Então o Senhor aqui, ele me mostra que o que ele faz com a mão direita, a esquerda não precisa saber. E é por isso que eu digo que esse rapaz exerceu algo sobrenatural. E o que Deus fez, o que Jesus fez para ele, não precisa ser contado. Ele viveu com excelência. Ele tomou posse. Por que você não tomou posse da sua vitória ainda? Está fazendo como moeda de troca? O Senhor não enxerga e conhece o nosso coração. Lembra que Ele é o verbo vivo. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ele conhece a intenção que há na sua mente, no seu coração. Você engana os outros com mídia, fazendo caridade, muitas das vezes de mentira. A mídia mostra uma coisa, quem garante que aquilo lá é? A mídia uma vez mostra uma moça fazendo pose, tirando foto, dando chocolate para crianças carentes na rua, mas era só para tirar foto, depois ela tomava de volta. Então não acredite em tudo que você vê por aí na mídia, mas exerça o que o Senhor colocou no seu coração com excelência. Porque o Senhor é quem te recompensa, o Senhor é quem faz. Ei, aquele povo no deserto murmurou, questionou, tinha o melhor de Deus, do celeiro do Senhor, porque este maná ninguém conhece. Eu não conheço maná, você não conhece, nunca vai conhecer. Mas aquele povo comeu desse maná, que é do celeiro do Senhor. O Senhor mandou para eles. As roupas não se envelheceram, as roupas cresciam no corpo sozinhas. O sapato não gastava.
Eles não tinham falta de nada, não sentiam o calor excessivo do deserto e nem o frio. Mesmo assim murmuraram, questionaram. Exerça com excelência a sua generosidade. Abra o seu coração e você vai ver Jesus transformar a sua vida. Pare de olhar o que o outro fez ou deixou de fazer. Faça você. E deixe que ninguém saiba, porque quem vai te abençoar é o próprio Jesus. Então, olha, de forma alguma Jesus coloca nem sequer o nome desse rapaz na história, mas para envergonhar ele, para diminuir ele, não, Jesus aqui está dizendo que o que nós fazemos com o coração, a excelência está no que ele vai fazer. E é por isso que Jesus multiplica esses pães, mostrando ali que o milagre já havia acontecido na vida daquele menino. Busque estar cada dia mais perto e você entenderá a excelência de tudo. Saiba que Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de curtir. E não se esqueça de que o que você faz, por menor que seja, tem galardão diante de Deus. Não está fazendo para mim, está fazendo para você. Está fazendo para que outras pessoas ouçam essa palavra e sejam alimentados. Semeie e Deus prosperará a sua vida. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.